Shalom, shalom, Lucina Assunção, canal de Volta a Jerusalém. Só explicando aqui rapidinho, eu tenho mantido ainda o link do meu e-book, que tem 83 páginas, onde fala sobre as parábolas de Jesus no contexto de Israel. Eu não retirei do ar porque a plataforma onde o meu conteúdo aqui é posto tem dificultado, né? E por isso eu vou deixar o link mais um tempo no ar aí também. Mas, enfim, eu também peço que vocês entrem no canal e assistam o último vídeo que tem um tema muito importante, tá? Esse tema foi tão importante que, por algum motivo, a plataforma não entregou esse vídeo às pessoas que assinam o canal e que notificam o sininho. Alguma coisa aconteceu que não chegou para ninguém, tá? Então eu peço que você entre no canal e assista. Vai estar aparecendo aqui qual é a capa desse vídeo. É um vídeo muito importante. E vamos lá. Hoje vamos falar de Romanos capítulo 10, versículo 4. Onde lá tem um tema onde há uma má compreensão dele. Lá está escrito o seguinte: o fim da lei é Cristo para todo que crê. Só que, quando você vai consultar em grego, a palavra fim é telos. Eu tenho uma versão aqui em grego, eu creio que não vai aparecer aí para vocês, lógico, né? Para poder focar essas coisas não é tão fácil. Mas a palavra utilizada aqui é telos. E quando você vai na versão em aramaico, que é a chamada Peshitta, eu tenho ela de forma digital no meu computador, que é a versão do Novo Testamento em aramaico. Porque eu faço entre aspas, porque a palavra certa é Brit Hadashah, que quer dizer uma nova aliança, e não Novo Testamento. Mas enfim, vamos lá. Então a palavra que foi usada aqui em grego foi telos, que não tem o sentido de término. Essa palavra fim é finalidade. Se eu falar para você que eu falo, o fim de um ônibus é transportar pessoas. O que é que eu quero falar com isso? A finalidade de um ônibus é transportar a pessoa e não o término. A palavra telos, ela tem o sentido de objetivo, de finalidade. E na versão em aramaico, na Peshitta, a palavra usada usada como se fosse o telos lá, vai ser o sarré, que significa também objetivo. Então a tradução correta seria: o objetivo da lei é o Mashiach, para a justiça do que crê. Agora a palavra sarré em aramaico, ela não só significa objetivo, ela também significa totalidade. Então a tradução mais correta seria: toda a totalidade da Torá é justamente o Mashiach. O que é que isso quer dizer? Bom, a palavra Cristo, que vem do grego, quer dizer ungido. A palavra Mashiach do hebraico também quer dizer ungido. É por isso que a gente chama de Messias, ou em hebraico Mashiach, ungido. Então, na verdade, tentaram passar de uma forma que Paulo estava sempre apoiando abolir a lei. Na verdade, não é, isso é distorção. Eu creio que intencional, mas tudo bem. Não intencional nosso, intencional daquela época que eu sempre cito aqui. Se você estudar um pouco a história ali daquela época, do início da igreja, você vai ver que já começa um racha ali. 98 anos depois do Mashiach já está batendo um racha. Mas, enfim, foram essas pessoas que começaram a modificar essas coisas para que perdesse a compreensão correta. Tá? Então, o que é que a gente conclui? É que a finalidade da Torá é justamente o Mashiach. O que é que ele quer dizer? A Torá mostra quem é o Mashiach. No cristianismo tem uma coisa muito interessante. Recente eu estava conversando com um colega, explicando para ele algumas coisas, e eu fiz a seguinte pergunta para ele, que há uma boa vontade da pessoa querer se servir a Yeshua, a Jesus, e aquela pessoa diz: pronto, a partir de hoje eu estou convertida a Jesus, tal. Mas essa conversão, ela falta uma base, um conhecimento. Por quê? Porque basta eu fazer a seguinte pergunta:
Das mais de 300 profecias que está lá no chamado erradamente Antigo Testamento, das mais de 300 profecias que aponta mostrando quem é o Mashiach, no caso, quem é Yeshua, provando que, de fato, ele é o Mashiach, porque a finalidade da Torá é mostrar quem é o Mashiach. As informações que mostram para saber se o ungido é aquele ou não, é a Torá, é o que essa passagem está falando aqui. Então, assim, uma maneira de comprovar que Yeshua de fato foi o Mashiach é só olhar as profecias que estão lá na Torá e nas profecias que também estão nos profetas, entendeu? E nos escritos, que é o que, juntando todos os três, formam o Taná, que é o que a gente chama erradamente de Velho Testamento. Porque não pode ser velho, porque se é lá que estão as informações que você comprova que o ungido é aquele, tá? Sem a Torá, você não tem como saber se aquele cara de fato é o Mashiach. Por quê? Porque as profecias que mostram que realmente é ele, que provam que é ele, está lá. Então, é isso que ele está falando. Toda a Torá, a totalidade da Torá, né, que no sentido é o fim, a finalidade da Torá, é o Mashiach. Porque fala-se que o próprio Mashiach é a Torá. Outra coisa que a gente não conhece a respeito do que é o Mashiach é o homem que viria na Terra, com o Espírito do Eterno, para explicar toda a lei do Eterno, que é justamente o que Yeshua faz quando ele explica toda a Torá. É por isso que as pessoas têm dificuldade de compreender Yeshua, porque ele veio para poder ensinar a verdadeira Torá, explicar e tirar o que havia ali naquela época, leis humanas, leis criadas pelo próprio homem ali na época, que já estavam servindo como se fosse lei do Eterno, tá? Então, assim, a gente tem um fenômeno que acontece no cristianismo, é que a pessoa passa a servir a Yeshua, a Jesus, sem conhecer quem é Yeshua, entendeu? E isso torna a pessoa frágil no conhecimento, sem argumento, e ela facilmente pode ser corrompida por uma falsa religião, ela facilmente pode ser corrompida por uma vertente que tem a cara de cristianismo, ou que tem a cara do judaísmo correto, e que não é, na verdade. Tá ok? E aí eu aproveito aqui para dar uma pausa e dizer que o judaísmo que tem hoje, ele também foi distorcido. Assim como o cristianismo que tem hoje, ao longo desses mais de 2000 anos, também foi distorcido. Entendeu? Isso está lá na história também do início da igreja, mas aí é tema para outros assuntos. Tá? Teria que ser muito bem posicionado esses temas de história para poder você entender. E o cristão, de forma geral, ele precisa conhecer essas coisas, senão ele facilmente vai ser enganado ou não terá argumento. O que eu falava com esse colega era justamente isso. Eu perguntei a ele o seguinte: me fala agora 10 profecias que está lá no Taná, ou seja, no Velho Testamento, que mostra que Yeshua é o Mashiach. 10, eu só quero 10, tem mais de 300, mas me mostra 10. E eu nunca achei alguém que me respondesse as 10, pelo menos 10. Isso mostra o quê? Você não conhece quem é Yeshua e você não saberia provar que Yeshua é o Mashiach, é o Messias. Tá ok? Só que assim, eu não quero que você pense que eu estou dizendo que você é errado por isso. Na verdade, todos nós fomos vítimas de um tipo de ensinamento que não nos concedeu, né? Não nos presenteou com essa base. Entendeu? Mas nunca é tarde para que a gente aprenda a mostrar na Torá, a mostrar nos profetas, onde prova que Yeshua é o Mashiach. É isso que a gente vem fazendo ao longo dos vídeos que estão no canal. Tá ok? Então, resumindo, em hebraico, esse mesmo versículo usa a palavra telos, que tem o sentido de objetivo. Em aramaico, na versão da Peshita, né, que é a versão do Novo Testamento em aramaico, usa a palavra sarre, que significa objetivo e também significa totalidade. Então, a totalidade da Torá é o Mashiach para a justiça de todo que crê. Tá bom? Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.